Sejam muito bem-vindos ao Pod da BN. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E o tema de hoje é diálise. Para o tema de hoje, nós temos o quê? 2 convidados também. Vou apresentar o primeiro convidado, a primeira convidada, que é a Ana Kellen da Silva, natural de Campestre, mineira, fisioterapeuta, pós-graduada em terapia intensiva, com experiência em UTI adulto e fisioterapia intradialítica. E é a namorada do Gabriel. Seja muito bem-vinda aqui ao Pod da BN. Ana. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Coisa boa. Outra mineira pro time da BN, hein? Mais uma mineira, né? É Dominando aqui na BN. E aqui na frente do Léo, nós temos o Yuri Pracistella, enfermeiro, especialista em cardiologia e nefrologia, com 10 anos de experiência e atuação em terapia intensiva e terapias dialíticas intra-hospitalar de pacientes agudos e crônicos, além de um bom amante de viagens, né, Yuri? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado Coisa pelo boa. convite de vocês, gente. Nossa, É um agradecemos, prazer. né? Muito animados com essa mesa hoje, hein? Pra introduzir o tema, a gente trouxe, assim, umas curiosidades, né? Eu e o Léo, a gente tá ficando mais nerd nessa temporada. Tá me estudando bem, viu? Se a gente falar alguma informação errada, vocês já corrigem a gente. Então, assim, cada rim, ele possui por volta ali de 1 milhão de minúsculos filtros, que são os néfrons. E quando parte desses néfrons é danificada, né, por alguma razão, eles deixam de exercer a função, né, de filtragem e formação da urina. E aí é nessa hora que vai entrar a diálise, que é um processo artificial para remover esses resíduos, sendo necessário quando esses rins não estão funcionando adequadamente. Que aula, né? Aula, né? Fiz um Google Pelo ali. que a gente também deu uma olhada, né? Mais 70% dos pacientes que chegam a necessitar de uma diálise, eles descobrem essa insuficiência renal tardiamente. Que caipira, hein? Você viu? É muito. Tardiamente. E a gente até deu uma olhada no censo, né, brasileiro, e tem uma comparação, né, de 2009 para 2020, que teve um aumento bem importante, né, que era de 77 mil pessoas, foi para 144 mil, né? Então a gente vê que é um tema em diálise, né? É um tema bem importante para a gente abordar aqui no Pod da BN. Para a gente começar conversando um pouquinho, queria saber um pouquinho da jornada de vocês dois, né? Então, como que começou tanto a jornada para a enfermagem como a jornada para a fisioterapia, né? Vamos começar pelas meninas, então. Conta para mim, Ana, como que começou a sua jornada como fisioterapeuta? Na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar na área hospitalar, né? E a fisioterapia é uma profissão que eu sempre admirei bastante, né? Eu adorava ver as pessoas cuidando de outras pessoas e eu frequentava a fisioterapia desde muito cedo para fazer RPG, entre outras coisas. Então, eu era paciente e acabou que eu comecei a pesquisar sobre a área. E aí, como eu sempre tive interesse na área hospitalar, eu vi que eu poderia atuar na área hospitalar se eu fosse fisioterapeuta. E decidi fazer a faculdade de fisioterapia. Mas assim que eu me formei, eu não fui atuar diretamente na área hospitalar, que era a que eu queria, né, desde o início, porque eu tive outras oportunidades no momento. Então, eu trabalhei em outras áreas, que eu também acho e admiro, acho muito bacana e admiro muito, mas sempre com aquela vontade ali de vir para terapia intensiva. E aí as coisas foram acontecendo e depois de um bom tempo formada, eu comecei uma pós-graduação em terapia intensiva e fui finalmente trabalhar na área hospitalar, que é onde eu estou até hoje e agora atuando na fisioterapia intradialítica. Que legal. Que legal. E você, Yuri? Na verdade, eu acabei entrando na profissão. Minha mãe é técnica de enfermagem, né? Então, a gente acaba seguindo os passos um pouquinho. E, na verdade, eu fiz minha graduação inteira querendo trabalhar em atenção básica, trabalhar com saúde do trabalhador. Aí, no meu último semestre, eu passei numa UTI coronária, me apaixonei pela cardio. Aí, foi amor à primeira vista, fui para terapia intensiva, vim para São Paulo logo depois, trabalhei alguns anos em terapia intensiva em UTI coronariana, em UTI cardiológica. E lá você via assim, nossa, né? Os pacientes você fazia tudo, dá medicação, tá entubado, deixa eles todos... Faz o melhor manejo clínico possível. E aí tinha uns que nunca melhorava. Aí vinha uma máquina barulhenta, que um médico passava e falava, nossa, esse negócio quando ligava melhorava. E eu comecei a me interessar e lá mesmo, depois de uns 3 anos trabalhando no UTI, já fui direto já para a área da nefrologia. E aí já fui entrando na terapia hospitalar e sigo até hoje, pegando pacientes crônicos, agudos de UTI. De barriga, E nunca mais saiu, né? Nunca mais saiu, né? É apaixonante também. Legal, legal. E em que momento, Ana, a diálise entra na sua vida? Porque você já falou, né, que fez outras áreas, aí entrou para o hospital. O Yuri já contou um pouquinho como que essa sementinha foi plantada no coração dele. E no seu, como foi, Ana? Então, na verdade, o meu primeiro contato com a diálise foi durante a pandemia, né?
onde eu atuava na UTI COVID e grande parte dos pacientes, se não a grande parte, precisavam dialisar. Então, ali eu comecei a ter o meu primeiro contato e a gente atendia os pacientes durante a hemodiálise. E claro que ali na terapia intensiva você precisa pesquisar sobre tudo aquilo que está acontecendo e saber tudo, né, sobre o que está acontecendo. E desde então eu tive esse contato com a hemodiálise e há mais ou menos um ano atrás surgiu a oportunidade de estar realizando o atendimento da fisioterapia nos pacientes internados que se encontram fora do ambiente de terapia intensiva, né? Porque quando eles estão dentro de uma UTI, a hemodiálise acontece no setor mesmo, né? Lá na UTI. Quando eles saem da terapia intensiva e vai para unidades de semi-intensiva ou até mesmo clínica ou ambulatorial, mas ainda internados, eles precisam dialisar no centro de diálise, né? Geralmente os pacientes renais crônicos e tal. E aí surgiu a necessidade da continuidade do cuidado, né? Considerando que esses pacientes, quando ficam na hemodiálise, eles ficavam sem a fisioterapia naquele período. E aí começamos a atender no setor de hemodiálise. De início, a gente atendia os pacientes semi-intensiva, depois clínica médica, e a gente atende todos os pacientes internados que realizam hemodiálise dentro do hospital. E você sentiu isso como um desafio ou não? Como foi? Sim, extremamente desafiador, né? Porque uma coisa é você atender um paciente em diálise contínua dentro da UTI, um ambiente que você está totalmente familiarizada. Outra coisa é você chegar em um centro de diálise, onde tem diversos pacientes, e ter toda uma limitação, né? Até o espaço diferente, toda a estrutura é diferente da terapia intensiva e você está fora do setor, então você tem que se readaptar. Claro que com a equipe da enfermagem lá nos auxiliando, isso com certeza se tornou cada vez mais fácil, né? Tem uma troca muito bacana, a equipe multi está toda ali o tempo todo, né? Então eu tive que reaprender diversas coisas, readaptar diversas coisas, tanto de dinâmica de atendimento, quanto de complexidade, e sigo aprendendo. Foi o Yuri que te recebeu bem, né? Porque o Yuri ele tem um espírito, assim, né? Receptor. Ele recebe bem, ele conversa bem, aí todo mundo se sente feliz, né? Animado. Ninguém briga com ele. Ele é o único enfermeiro da diálise que ninguém quer brigar. Sim, não. O Yuri me recebeu super bem. Que coisa Thiago, boa. Vanessa. Fazer todo mundo se sentir bem recebido no espaço, né? Porque vai trabalhar muito, né? Então tem que se sentir bem recebido. Tem que estar né? animado, Tem jeito. né? Isso é verdade. importante, né? É. E para o enfermeiro, como que é esse papel do enfermeiro da diálise intra-hospitalar? Como que funciona esse trabalho dentro, né, da diálise? E como que é a rotina de um enfermeiro que está dentro, atuando nessa área? Olha, dentro de um serviço hospitalar, né? Então, quando eu penso na atuação do enfermeiro, para conseguir explicar um pouco para vocês, a gente passa por todos os períodos de você fazer desde planejamento, de tratamento de água, qualidade da água, equipamentos, manutenção, toda a parte de engenharia clínica, de organização do ambiente, de conseguir estruturar o espaço para você conseguir receber pacientes de diferentes complexidades no mesmo espaço. Então, você vai ter ao mesmo tempo aquele paciente que é agudo por algum insulto agudo, né? A gente viu muito paciente no COVID, então a gente teve um boom de pacientes dialíticos no COVID mesmo, que tem uma complexidade específica. Depois você tem um paciente crônico também, né? Que quando a gente pensa em doença renal crônica, não tem cura, é para sempre, você vai ter aquele paciente por anos e anos e anos e anos. Então, como enfermeiro, é ao mesmo tempo você conseguir conciliar a parte fisiopatológica, de trazer todo o conhecimento de maquinário, de soluções, né, das portarias, de conseguir pensar em microbiológico, em endotoxinas, e conseguir pensar no paciente que você está recebendo para um paciente agudo, que tem perspectiva de melhora, e ao mesmo tempo você tem que conseguir fazer um tipo de atenção para um paciente crônico, que ele vai para casa e vem para você sempre uma caixinha de surpresas, né? Então, é pensar um pouco diferente, né? Porque depois, quando você começa a ler um pouco sobre nefrologia, estudar um pouco sobre isso, é muito imaginativo. A gente não consegue, tipo, nossa, é assim que funciona. Todo mundo, quando passa na anatomia, né, na graduação, fala, nossa, nefrologia é difícil. Não é difícil, tem que imaginar muito para conseguir ver como é que funciona. Sim. Mas a atuação do enfermeiro, assim, vai desde a avaliação dentro do hospital, daquele paciente que está melhorando, né? Então, você conseguir avaliar os exames laboratoriais, conseguir avaliar a diurese desse paciente, quanto aquele paciente crônico onde você vai pensar em oferecer uma boa terapia e pensar em qualidade de vida. Sim. Né? Que já é um outro aspecto que a gente trabalha dentro da nefrologia e da diálise especificamente com esses pacientes. Então sai muito daquilo que a gente pensa que é só ter uma máquina, né? Ligar ali os cuidados. É muito mais complexo, né, Yuri? Muito mais complexo.
Porque quando você pensa, por exemplo, dessa tipo de população, você tem que pensar ao mesmo tempo. Volume, dieta, atividade física, como é que ele vai estar vivendo em casa, como é que ele está intra-hospitalar, né? Se ele está com um insulto infeccioso novo. Isso oscila muito de um paciente para outro. Então, assim, tem a ideia geral do que acontece, mas cada paciente é sempre um universo individual, né? Você tem que chegar preparado ali para aquilo que você vai ter naquele momento para ofertar o melhor para ele, né? Sim. Yuri, você fica tanto no centro de diálise quanto eu te vejo muito ali no ambiente de terapia intensiva. Como que você consegue fazer essa divisão aí? Na verdade, um pouco é de... Quando você vai tentar pensar um pouco em como as coisas funcionam, o universo funciona de um jeito só, né? Então, o que você tem que entender depois desses pacientes? Qual é a complexidade daquilo que você tem que ofertar para ele naquele momento, né? Então, quando você vai migrar, por exemplo, dentro de uma terapia intensiva, tem que estar um pouco mais focado em processos infecciosos, qual o motivo que ele chegou ali, né? O volume que ele está recebendo, porque ele vai ter algumas demandas específicas por uma falência renal aguda. Já quando você migra para outro paciente, né, você fica o tempo inteiro, por exemplo, entre tô na UTI, tô na casa do paciente, tô na UTI, volto para o paciente crônico. Depois de um tempo fazendo, fica mais fácil, né? A gente já vai se acostumando com as... A multiplicação do Yuri, né? não tem como. Vai para todos os lados, né? Migrar a cabeça, eu acho um pouco mais difícil, se for pensar nas duas populações, cuidar do paciente crônico. Porque ele vai para casa. Né? E eu acho que o grande diferencial do hospital é que eu vejo o tempo inteiro. Né? Quando ele vem de casa, parei de ver. Né? Então, um período que ele fica 40 horas longe de mim, eu tenho que pensar, e aí? O que aconteceu? Como é que ele vai chegar? Qual que vai ser o próximo dia dele? Gostei. Gostei também, né? Eu gosto do Yuri porque ele é muito didático, né? Eu vejo muito no ambiente de terapia intensiva, eu já vi ele conversando com várias famílias e eu acho que como a Nefra é muito imaginativa, tem que ter um ponto de didática importante, né, Yuri? Para você conseguir passar as informações para as famílias, principalmente a diálise, que ela chama muito a atenção da família quando entra no quarto, né? É praticamente... ela não tem como ser invisível, uma máquina daquele tamanho e sangue é uma coisa que chama muita atenção, né? Os catéteres, então eu acho que, assim, realmente a diálise é um dos pontos que mais demandam a família querer entender. Sempre assusta, né? Exato. Sempre assusta. Quando a família escuta, né, a palavra, né? Olha, vamos pensar numa diálise. Você vê que o rosto dessa família muda completamente. Tem né? um estigma muito grande na terapia dialítica ainda, que a gente vê ainda, né? Porque é uma manifestação física de uma doença, né? Então, por exemplo... Quem nunca escutou um paciente falando assim, você tem alguma coisa? Você tem alguma doença? Ah, não tenho nada. Tomo losartano e AS. Não tem nada, né? Tipo. Já a diálise, você tem uma manifestação física daquilo que você tem. Você vê o sangue saindo, você vê a máquina apitando. E você sempre tem aquela percepção de que está mais grave, está pior, né? E realmente, na maior parte das vezes, está mesmo, né? Sim. Mas é uma terapia de equilíbrio, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente vai conversar sobre esse assunto, tem dois tipos de pessoas que ensinam. Aquela pessoa que quer parecer inteligente e aquela pessoa que quer que você entenda. Exato. Então, assim, eu não preciso parecer inteligente para os familiares ou para os meus colegas. Preciso que vocês entendam o que estão acontecendo. E para isso tem que usar alguns exemplos do dia a dia, que ficam mais fáceis, para conseguir incorporar o conhecimento e entender a importância do que está acontecendo, né? Claro, e também trazer a família como parte de um cuidado, né? Como um todo. Tanto do paciente que está internado, quanto do paciente que vai para casa. Claro. Ana, o Yuri já mostrou pra gente aí as milhares de versões dele no dia a dia. E aí, como que é o papel da fisioterapia na diálise? Conta pra gente. A gente sabe que tem muita gente que tem curiosidade. Então, a fisioterapia na hemodiálise ainda é um tabu também, né? Muitas pessoas e até mesmo o próprio paciente questiona. Eles perguntam, mas eu posso fazer o exercício? Eu posso fazer a fisioterapia durante a hemodiálise? Então, da mesma forma que o Yuri falou, é muito importante que a gente saiba explicar, tanto para a família quanto para o paciente, a importância da hemodiálise de forma didática, com que ele possa entender o que está acontecendo, né? Porque realmente são pacientes que têm uma doença crônica, né? E isso interfere diretamente na qualidade de vida dele. Além de fator psicológico, redução da aptidão cardiorrespiratória, perda de força muscular, entre outras coisas. E isso acarreta muito na reinternação dos pacientes. Então, a gente tem que aprender a lidar com um paciente que já está vindo de diversas reinternações por complicação da doença, está em um ambiente em que ele se sente fragilizado e ele precisa entender que realizar o exercício, realizar a fisioterapia é importante para ele naquele momento. Né? Então, a gente acaba explicando mesmo de maneira didática o porquê fazer, o porquê que é importante o exercício físico, principalmente durante a hemodiálise, para que eles entendam
e para que tenha uma boa adesão. E a gente tem visto que sim, a grande maioria gosta de fazer, né? Até porque eles ficam 4 horas conectados em uma máquina parado. E quando você propõe para eles uma atividade e eles se sentem capazes de fazer aquilo e vê que é possível, você vê que eles se sentem melhor. Além de saber que realmente traz inúmeros benefícios para ele, né? Então, a fisioterapia atua nessa questão de explicar o porquê, saber quando fazer, saber quando não fazer, porque também é de extrema importância que a gente saiba isso, né? E avaliar o paciente de forma única, né? Porque cada paciente é único. Então, por mais que eles estejam lá pela mesma patologia, realizando o mesmo tratamento, a gente não consegue realizar a mesma fisioterapia em todos os pacientes. Legal. Então, tem que ter uma atenção redobrada pela complexidade, por toda a questão que envolve, para tentar ofertar o melhor para ele naquele momento, né? Você sabe que eu sou super fã desse tema, né? A gente até quis trazer aqui exatamente para isso. Hoje a gente falou, nós vamos quebrar todo o tabu que tem. Tanto que a gente fez nessa brincadeira hoje, né? Quem que vai ser nossos convidados? E assim, né? 90% falou que ia ser um médico e um enfermeiro. Óbvio, né? A gente ama os nefrologistas, mas a gente falou assim, hoje a gente quer quebrar tabus, realmente mostrar qual é a rotina verdadeira do enfermeiro na diálise e mostrar qual é o papel verdadeiro do fisioterapeuta, né? Sim. Então, eu acho que a gente vai cumprir muito bem esse papel. Vai mesmo. E Yuri, você é muito didático, né? Então eu vou acabar, assim, me aproveitando um pouquinho dessa sua didática, porque a gente tem um público muito diverso, né, do podcast. Nós temos, óbvio, os profissionais da saúde, mas a gente também vem um público leigo que vem chegando, ou de graduandos também que vem chegando cada vez mais no podcast. E a gente queria que você explicasse, assim, basicamente, quais são os tipos de diálise para as pessoas, né, leigas ou para os profissionais que estão começando conseguir entender. A gente teria que dividir os pacientes em agudos e crônicos, né? Então, eu tenho a função renal preservada e por algum motivo, então, para dividir eles, eu pensaria assim. Tem uma função renal preservada de início, tive um insulto agudo, choque hemorrágico, um pós-cirúrgico, uma infecção grave, alguma coisa que me levou a uma perda abrupta da função renal. Normalmente causada por uma hipotensão, é o mais comum de acontecer, ou por uma infecção. A gente viu muito no Covid isso, nessa população, nesse período do Covid, entrou muito em diálise por choque mesmo, né? Acabou perdendo a função renal por isso, ou o crônico. Para pensar nisso, eu vou pensar o que eu preciso ofertar para essa pessoa, qual o momento dele. Então, quando eu vou pensar em tipos de diálise, a gente vai pensar pelo menos em 3 pilares, né? Quanto eu quero tirar de volume, né? Quanto eu quero tirar de água que está sobrando, quanto eu quero conseguir depurar ou limpar o sangue desse paciente, e se ele tem pressão e tem hemodinâmica para isso, se ele vai conseguir fazer essa terapia no tempo que eu estou propondo para ele. Eu conseguiria dividir a diálise em 3 métodos, né? A gente tem um método intermitente, que pode chegar até 6 horas ou 12 horas, que eu vou dividir ele em 2 partes, em hemodiálise convencional ou SLED, que é um tipo de terapia estendida. Posso fazer a terapia contínua, que fica ligada a 24, 48, 72 horas. E a gente também tem a diálise peritoneal também, que o paciente faz em casa, que tem o autocuidado, onde a gente treina o paciente para isso, ele levar a máquina para casa, receber as soluções, e ele poder manter uma qualidade de vida e uma autonomia fora do ambiente hospitalar sem ter que fazer. Então, eu conseguiria dividir em 3 tipos mesmo, né? A intermitente, a contínua e a peritoneal. Perfeito, acho que ficou sensacional, deu para vislumbrar pelo menos os 3 tipos. E você sabe, Yuri, que eu tinha pouco contato com diálise peritoneal aqui no Brasil, né? Passei um tempo num hospital da Europa, né, em Portugal, e lá eu vi que era uma realidade muito maior do que aqui no Brasil. Os pacientes faziam a diálise peritoneal, tinham o cuidado, tinham a instrução, é óbvio que tinha um enfermeiro ali que fazia toda uma dinâmica, realmente uma capacitação, a família era capacitada e o paciente para se cuidar, mas realmente eu achei muito bacana essa realidade, né? É diferente, porque querendo ou não, o impacto do paciente se deslocar e fazer a diálise num centro, além dos custos envolvidos. Então é muito bacana essa questão da diálise peritoneal, né? É diferente, mas e no Brasil você vai encontrar essa diferença do que você falou pelo perfil de saúde populacional. Tá. Então, quando você pensa, por exemplo, quem que é o paciente que chega na diálise no Brasil? Então, a gente vê muito assim, um cara que tem 55, 60 anos, nunca teve nada, né? Nunca teve nada. Por quê? Nunca buscou atendimento de saúde, nunca fez nada preventivo. E, de repente, um dia pro outro, ele tem uma dor no peito, chega no hospital, tá infartado, e aí o cara que não tinha nada, ele tem um infarto, uma doença coronariana, hipertenso, diabético, dislipidêmico e dialítico. Né? Então, a grande diferença para você pensar em diálise peritoneal é que você vai preparando o paciente antes, faz uma educação. E quando você pensa na terapia dialítica peritoneal, você traz uma sobrevida da função renal residual por pelo menos 5 anos, de 3 a 5 anos, onde o paciente consegue manter esse autocuidado em casa, manter essa qualidade de vida diferente, antes de entrar
às vezes uma terapia numa hemodiálise, onde eu vou estar trabalhando diretamente com o sangue. Então, você preserva vasos para você poder ter acesso, você preserva essa função renal residual, que está associada a uma diminuição de taxa de mortalidade durante um período. Mas é muito por quem está chegando. Então, quando você pensa no perfil europeu, né? O cara se cuida, vai no médico mais vezes, tem um acesso facilitado às vezes. E quando você pensa no perfil brasileiro, a gente gosta de PS, né? PS, toma um remedinho, vai embora e não faz continuidade, sempre é isso, né? E nem sempre é isso. Vou aproveitar para tirar aqui uma dúvida. Você comentou, né, que a receptividade dos pacientes é muito boa, que a princípio até tem ali uma restrição pela falta mesmo do conhecimento, pelo que você falou, mas que quando começa tem uma recepção muito boa, né? Sim. Quais são os benefícios que você enxerga nesses pacientes quando eles estão ali para fazer uma fisioterapia? Além do que você falou que durante 4 horas poder dar uma assistência ali para ele já vai ser um baita de um benefício, né? Sim. Mas, no geral, quais são os benefícios que você encontra? Olha, de cara, assim, os benefícios que dá pra gente perceber de imediato, até o Yuri tá lá comigo, a gente sempre percebe, muitas vezes o paciente, durante a hemodiálise, ele apresenta sinais respiratórios, principalmente de fadiga, né? Sim. Então, esse paciente fica cansado, a gente sabe que tem uma alteração de fluxo, isso pode alterar a permeabilidade do alvéolo capilar, isso pode gerar ali um desconforto respiratório para esse paciente. Quando você chega ali e tem algum tipo de conduta que alivia esse sintoma para ele, claro que é associado à retirada do volume da diálise, e ele percebe que ele tem uma melhora significativa, ali você já ganha ele, né? Sim. Esse é um dos benefícios que eu vejo que a fisioterapia respiratória pode causar ali. E a outra parte que a gente consegue ver também é em relação a ganho de força, de mobilidade. É claro que isso a gente vai ganhando a longo prazo, mas você vê que a aderência a partir dali fica mais... ele fica bem mais adepto a fazer aquele tipo de atividade que você está propondo, né? Geralmente são exercícios aeróbicos ou resistidos e eles... Só deles saberem que eles conseguem fazer, eles já ficam mais animados para estar fazendo. Então, eles acabam realizando até mais vezes, né? Sim. Então, a gente consegue manter ali massa muscular. Claro que a longo prazo, né? E a gente consegue mostrar para ele e manter funcionalidade, né? Mobilidade, para que ele tenha ali uma melhor qualidade mesmo fora da diálise. E durante a diálise é isso. Eles conseguem movimentar, conseguem manter força e principalmente alívio respiratório. Não, você fala do alívio respiratório, eu lembro muito do período em que eu trabalhava em pronto atendimento, né? Eu trabalhei muito tempo em pronto atendimento e quantas vezes que a gente não pegou um paciente numa insuficiência respiratória, e aí você já vem com aquele pensamento, não, tá muito cansado, tem que entubar, você pega o histórico, que na verdade ali é um dialítico, um pouco mais encharcado, você colocou tem que sair. a máscara e você fala, não, calma, vamos levar esse cara, né, para uma diálise. E ali você continua, né, dá uma continuidade. E pensando em contraindicação, você comentou um pouquinho que também tem algumas contraindicações para a gente pensar na fisioterapia. O que você pode falar para a gente dessas contraindicações que encontra dentro do serviço? Olha, na verdade, as contraindicações não fogem muito de um paciente que está ali internado numa terapia intensiva, da mesma complexidade de um paciente dialítico. Então, o que a gente visa sempre ter em mente, né? Primeiro, hemodinâmica, sempre observar a hemodinâmica desse paciente. Nós sabemos que na hemodiálise intermitente, né, que é em torno de 4 horas, na primeira hora e na última hora existe um maior risco desse paciente apresentar uma instabilidade hemodinâmica, então a gente evita realizar nesse período, né? Além disso, nível de consciência adequado que o paciente tem que apresentar ali para interagir com o que a gente está fazendo e principalmente alterações em relação ao fluxo da hemodiálise e catéter. Então, a gente sempre conversa com a enfermagem, vê se está tudo bem com o catéter daquele paciente, se o fluxo está adequado. E aí a gente começa a fazer o exercício, né? Então, é basicamente os mesmos cuidados que a gente precisa ter antes de começar a mobilizar um paciente em UTI, por exemplo. Até porque, se tratando de segurança do paciente, é muito importante essa questão do vislumbre dos catéteres, né, Ana? A gente vê os pacientes, assim, é um fluxo alto, querendo ou não, né, em acessos importantes. Então, você sabe que quando eu comecei no hospital, meu maior medo de mexer em paciente em diálise, principalmente na contínua, era o catéter. Mas eu tinha um medo daquilo. E aí, quando a máquina, às vezes, apitava, às vezes, não era nada relacionado ao fluxo do catéter. Mas já me dava, assim, uma tremedeira, um frio, porque eu pensava assim, alguém vai vir aqui, vai me dar uma
uma bronca. Eu sou nova aqui e eu tinha muito medo, principalmente nessa questão, né, da mobilidade, dos catéteres. Mas a gente vê que é óbvio, priorizando a segurança do paciente, deixando esse catéter exposto, a gente com certeza, né, vai conseguir uma terapia ali tranquila, né, dentro do que é possível ser feito. Ó, o Yuri já me olhando assim com aquela cara de quem dá bronca. E às vezes acontece, às vezes até o Yuri já chegou a falar, olha, esse catéter tá instável, inclusive tá guardando troca. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que naquele momento o mais importante é concluir a terapia de diálise. Então, eu não vou fazer a fisioterapia naquele momento com o paciente, né? E o bom diálogo da equipe é sempre o que prevalece, né? Claro, isso eu acho que é essencial. Pensando no melhor resultado sempre, né, pra ele, né? Sim. É que normalmente a diálise, assim, olha pra fisioterapia e dá pinta um pouco já, né? Parece que sente a nossa presença. Você entra, ela já começa a apitar. Vale dizer da fisioterapia motora também, que os pacientes que têm fístula arteriovenosa, também, né, que é um tipo de acesso também, que não é um catéter, né, que é uma punção no membro mesmo, são pacientes que a gente pede para, às vezes, também não fazer tanto fisiomotora para não correr o risco de transfixar, de tirar a agulha, de ter algum tipo de hematoma, né? Então, acaba fazendo mais a parte respiratória mesmo, né, Ana? E assim, em alguns casos, quando tá mais estável, a gente consegue até fazer, mas não no membro que tá o catéter, né? A gente acaba fazendo membros inferiores, enfim. Ana, eu tive contato com um paciente que ele estava em fila de transplante renal e durante a questão, né, dele fazendo isso em casa. E enquanto ele estava fazendo a terapia de hemodiálise, ele ia numa clínica e foi apresentada a questão da fisioterapia para ele, no meio, né? Então, as 3 vezes na semana que ele ia, ele acabava fazendo fisioterapia durante, e ele era um paciente assim, que não gostava de fisioterapia, que não fazia em outra oportunidade, e acabou, né, exatamente o que você falou. Ele falou, eu tinha 4 horas lá, não fazia nada, então eu acabei me rendendo à fisioterapia. Se você vê, quando ele foi chamado realmente para o transplante renal, a capacidade física dele, muscular, alongamento, questão de reserva, ele era um paciente assim, era outra pessoa. O físico dele tinha mudado muito, isso assim, em um curto espaço de tempo, né, óbvio, mantendo 3 vezes na semana, mas é aí que a gente vê como que parece que aquele trabalho de formiguinha, né, prepara o paciente até para uma nova etapa. Então, assim, a recuperação dele pós-transplante foi excelente, ele ficou super bem, ficou poucos dias na UTI, tinha uma capacidade física e motora muito melhor, porque a gente sabe que a diálise judia do paciente, principalmente da parte muscular. Então, realmente, foi um dos resultados mais incríveis que eu já vi num paciente que não gostava de fisioterapia. Eu percebo que a fisioterapia acaba quebrando um ciclo, né? Porque a partir do momento que o paciente recebe o diagnóstico de doença renal crônica e ele sabe que ele vai passar a dialisar ali por tempo indeterminado, ele automaticamente se acha incapaz de fazer exercício. Além de que realmente ele vai perceber que ele vai ter mais dificuldade para realizar coisas que antes não era tão difícil. Então ele para de fazer e aí vira aquele ciclo, né? Não faço porque é difícil. Quanto menos eu faço, mais difícil fica. Então, a gente precisa quebrar isso. Tem todo um ajuste também de dieta também que acontece para esses pacientes. Sim, baixa também. parte proteica. Que você acaba perdendo mais massa muscular mesmo. Então, é muito importante. Eu acho muito interessante a atuação da fisioterapia na preservação da massa muscular para poder manter a autonomia, para manter esse paciente bem, com qualidade de vida, que essa é a nossa meta no final das contas, né? Manter qualidade de vida para os nossos clientes, né? Até porque esse é um segundo tabu, né, Yuri? Muitos pacientes acham que no momento que eles vão precisar de uma terapia dialítica, a qualidade de vida deles acabou, pela questão da frequência que eles vão ter que ir no hospital, pelo tempo ali que vai, né, durar a terapia, enfim. Então, acho que é bem importante a gente ressaltar isso também, né? Que tem uma vida por trás, né? Eu tive uma paciente que vocês estão contando aqui, eu vou lembrando, né? Eu tive uma paciente que perdeu os rins e me lembra muito isso, como eu peguei ela no começo, fazendo diálise, ela não tinha um acompanhamento de fisioterapia, e a partir do momento que a gente começou ali a fazer um treino muscular, como mudou a qualidade de vida dela. Sim. Claro que ainda fazendo a diálise, mas foi muito mais prazeroso para ela ter forças para poder ir até lá e conseguir ter uma atividade, uma qualidade de vida, que é o que a gente busca mesmo para eles, né? Exatamente. Yuri, falando da classe dos enfermeiros, né, a gente sabe que nem todo mundo, né, tem essa informação, mas que na UTI, os técnicos ajudam na condução das máquinas, né? Você quer explicar um pouquinho dessa parte também? Porque a gente tem uma audiência de técnicos grande aqui. Dentro do quando você tem uma especialização em nefrologia, né? A gente, em enfermagem, não faz nada sozinho, né? Em nenhum lugar da saúde a gente consegue fazer nada sozinho, todo o trabalho é em equipe. Então, pensando, por exemplo, na manutenção da terapia, né? Em montagem de equipamentos. Então, a gente faz o treinamento da equipe de enfermagem para fazer parte do nosso grupo de nefrologia. Né? Cada hospital tem um tipo de jeito de treinar os seus técnicos, que faz seu próprio treinamento. Tem hospitais que deixam o técnico montar a máquina, tem hospitais que não. Cada local tem o seu tipo de política instaurada para conseguir fazer o trabalho acontecer. Né? Mas vem muito da parte de a gente conseguir treiná-los para entender o equipamento
ensinar um pouco de fisiopatologia para entender o que está acontecendo, qual é o objetivo, quais são os riscos do que você está fazendo, né? Quais são os principais pontos críticos dentro da atuação que você está tendo no dia a dia para ele, tanto com o técnico de enfermagem quanto com o enfermeiro, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, dentro do ambiente de terapia intensiva, diferentes especificidades dentro da própria equipe, né? Tem aquela pessoa que vai pensar mais na pele, tem aquela pessoa que vai pensar mais na diálise, tem aquela pessoa que vai pensar mais na físio, cada um no seu quadradinho. Quando você junta tudo, você tem um resultado, né? Trabalhar com o técnico de enfermagem, né? Não dizer só do técnico. Trabalhar em equipe é ser mais forte sempre, né? Trabalhar, compartilhar o conhecimento, compartilhar o momento que você está tendo contato, né? De estar vendo o paciente o tempo inteiro, né? Às vezes você está mais distante, você tem o técnico que está em cima da terapia, que está vendo uma coisa que está acontecendo, vai te dar uma perspectiva do acesso, como é que ele está, como é que está a hemodinâmica desses pacientes, está sendo adequado, se não está sendo. É extremamente importante, gente. Não dá para fazer sozinho, não. Dá pra fazer nada sozinho, Nada né, Yuri? sozinho, nada Realmente sozinho. é verdade. Para essa atuação, né, em diálise, vocês têm algum tipo de você faz algum curso, você tem que fazer alguma pós-graduação? Como que funciona para vocês conseguir esse título? Tem alguma titulação também? Eu fiz a pós-graduação em nefrologia mesmo, Em nefro. nefrologia e urologia, né? Então, a gente tem um curso mesmo de 1 ano e meio para fazer, que você vai se especializar realmente no tema mesmo para você poder ter o título de enfermeiro nefrologista. Sim. Para você poder ter essa atuação. E quando você vai pensar em centros de diálise, né, a gente tem a demanda de pessoas com especialização para conseguir fazer. Pelo menos um responsável técnico, tem que ter uma pessoa que tenha pós-graduação Legal. para poder exercer essa função. Pronto. Já dentro do serviço hospitalar, você consegue ter esse indivíduo, né, ou esse grupo que é especialista nisso, que ele vai disseminar o conhecimento para você conseguir manter a prática para todo mundo, porque não dá para falar para todo mundo ter que fazer a pós-graduação em nefrologia. Não, isso é verdade. Né? Então a gente vai disseminando para conseguir manter os Que cuidados bacana. e fica como referência. Né? Tá. Então, por exemplo, qualquer problema que tem, fala com a gente. Eu sempre Liga no ramal do Yuri. Liga no ramal, Yuri. fala É um comigo. especialista, né? E sempre liga, né? Não precisa ter vergonha de ligar, não. Liga mesmo. E para fisioterapia também Não, tem pra- alguma coisa? Para fisioterapia, não, né? Só com a formação de terapia intensiva, a gente já tem ali uma visão bem ampla da complexidade de um paciente de terapia intensiva. E o paciente ou doente renal crônico entra nesses Junto. pacientes, né? Nessas complexidades. Então, como o nosso trabalho é praticamente parecido, né, com o da terapia intensiva no paciente renal crônico, a gente já acaba tendo a capacidade de estar atendendo esse perfil de paciente dentro da demanda que ele necessita. Sim. Ana, a gente conversou bastante também sobre a questão das barreiras, né? A fisioterapia, como você disse, ainda está, né, começando ali 1 ano, que a gente está numa atuação mais forte dentro desse cenário de diálise. Quais que você vê que são, assim, as maiores barreiras para a implementação mesmo da fisioterapia nesse cenário? Olha, são várias, né? São várias as barreiras que nós temos. Começando primeiro pela falta de conhecimento, né? As pessoas não têm conhecimento, primeiro, da importância da fisioterapia. Segundo, por conta dos riscos, né? Geralmente as pessoas pontuam os riscos que qualquer alteração que pode ter, tanto do fluxo quanto hemodinâmico e tudo mais. Então, acaba se tornando mais importante os riscos do que os benefícios, pela falta de conhecimento. Então, isso é a principal barreira, fora as barreiras que a gente já tem por todo o contexto, né? Acessos e tudo mais. Mas, assim, isso eu acho que já vem sendo quebrado, né? É uma área muito promissora e vejo que a literatura vem trazendo cada vez mais evidências de que os riscos são mínimos, assim, comparado aos que não fazem a fisioterapia, né? Na verdade, diversos estudos que compararam 2 grupos, não houve diferença. Então, não teve deslocamento de catéter, não teve sangramento, a alteração hemodinâmica acaba sendo a mesma, que são os pacientes mais propensos a ter hipotensão, algo assim. Então, na verdade, não existe esse risco que a gente acredita que existe. É claro que o risco é o mesmo para o paciente que está dialisando ou não, que está fazendo fisioterapia ou não, né? Então, a gente precisa trabalhar mais nesse contexto de disseminar conhecimento mesmo, para que todo mundo entenda a importância. Ficou cultural dentro da fisioterapia, né? Às Sim. vezes, muitas vezes a gente atende paciente muito mais grave ali no contexto de terapia intensiva, que as pessoas têm menos medo pela cultura, já que, né, já tá ali fomentada, mas na diálise, às vezes um cara que veio de casa, dirigindo, tranquilo, fica todo mundo com medo pela cultura, Exato. realmente. Você vê que hoje a gente já tem avanços em paciente em ECMO. A gente consegue
pôr em pé o paciente em ECMO. Sim. Então, assim, é uma coisa que vai indo aos poucos aí, nós vamos conseguir melhorar isso. O Yuri comentou muito da atuação, né, da equipe multidisciplinar, que é importante para que você tenha ali, né, uma qualidade para aquele paciente. Aliás, todo mundo está ali trabalhando para isso, né? Na Físio, quais são os benefícios que você vê de ter uma equipe multidisciplinar bem alinhada? Como que você enxerga? Acho que o benefício é como um todo, Total, assim, desde né? o começo da assistência, eu acho que independente da área assistencial, a equipe multi faz toda a diferença, né? Porque cada um tem um olhar específico em relação ao que é mais importante na área de atuação. Então, o enfermeiro vai olhar o que é de maior preocupação dele, a físio vai olhar o que é de maior preocupação dela, e aí juntando todos os pontos, o médico e todo mundo, a gente consegue alinhar e com certeza oferecer o melhor, com segurança e de acordo com o que ele precisa diante de um olhar de todo mundo, né? Então, eu acho que na nossa assistência, principalmente num ambiente complexo como esse, com pacientes de alta complexidade, a atuação do técnico. Eu falo que a gente da fisioterapia, a gente tem que ser muito parceiro dos técnicos de enfermagem, né? Porque eles são os profissionais que vão ficar o tempo todo ali junto com o paciente. Eles têm muito contato. Então, às vezes, ali para posicionar um paciente, ele vai te ajudar, ou ele vai te falar, tava assim agora. Ou eles, como tem um contato muito grande, eles podem perceber qualquer alteração ali e te falar, físio, o paciente agora tá fazendo um barulho ali no tubo, sabe, qualquer coisa. Sim. E na hemodiálise não é diferente. Ele pode falar, físio, tá acontecendo isso nesse momento, ele tá posicionado assim, não tá legal, tá reclamando, vamos lá ver o que tá acontecendo. Então, eu acho que só benefícios que com certeza impactam diretamente na assistência e melhoram. Equipe multi, a gente sempre está falando isso, né, aqui no pod, que é o mais importante, uma equipe multi, né, que trabalha com uma equipe, né, que faz toda a diferença para o paciente, né. E traz mais segurança para a gente trabalhar também, né? Eu, enquanto físio, a partir do momento que o enfermeiro técnico me fala, não, tá tudo bem, pode trabalhar com esse paciente, por mais que eu esteja vendo que tá tudo bem, é importante eles concordarem também, né? Para eu ter uma maior segurança. E o trabalho em equipe multi, ele é muito interessante, pelo menos, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu cheguei no nosso hospital, eu fiquei muito curiosa com as terapias dialíticas, né? Porque eu não tinha esse contato. Eu vim de hospital do interior de Minas Gerais, né? Você sabe muito bem como é a diálise lá. E, por vezes, eu vi pacientes, né? Acabarem indo a óbito por não ter uma terapia dialítica indicada como uma contínua, não existia. Então, o paciente ficava super instável na terapia intermitente, acabava indo a óbito. E era uma coisa que mexia muito comigo, assim. Nossa, será que a gente não tem nada de diferente? E quando eu cheguei, óbvio, né? Na maior UTI ali da América Latina, comecei a conhecer essas outras terapias que não conhecia e como curiosa, né? Então, assim, ia num técnico, ele me contava uma coisa, ia num enfermeiro, e esse intercâmbio de conhecimento é muito rico também. Porque, como a gente falou, a fisioterapia ainda está engatinhando nessa área, né? Sim. A gente não tem conteúdos específicos pra gente ler, nem pra aprender, mas quer uma maior sala de aula ali do que você tá com o seu técnico, conhece tudo, ou você tá com o Yuri ali no posto da enfermagem. Na prática ali, na hora, não né? tem como. Então, assim, a gente acaba aprendendo a questão do maquinário mesmo, questões hemodinâmicas, e essa conversa é muito rica, é muito bacana, né? Eu queria que todo mundo pudesse ter a oportunidade mesmo de ter essa conversa. Exato. Sim. Eu sempre pergunto, né, Yuri? Esses dias eu li um artigo que estava falando que a fisioterapia intradialítica, o exercício ali durante a diálise melhorava o KTV da diálise, que é a adequação. Falei, calma que isso aí já não... Aí eu fui conversar com ele, aí ele me explicou. E é isso, é essa troca. Por mais que se a gente pegar tudo que cada um estudou aqui e juntar, a gente está muito aquém do que a gente pode ter de conhecimento ainda, né? Então a gente não consegue ter a visão de todas as mazelas da assistência de uma pessoa. Então, cada um vai juntando um conhecimento específico de conhecimento tácito, coisas que estudou, experiência de vida, para conseguir juntar e compor realmente o cuidado de um paciente de alta complexidade, seja a complexidade desse paciente de UTI, ou seja a complexidade desse cliente que vai para casa também, né, que não vai estar necessariamente para a gente, para você conseguir chegar no resultado adequado para ele. Né, entre ele conseguir ter uma alta hospitalar com qualidade de vida, ou ele conseguir manter as atividades de vida diária, né, ter uma sobrevida maior, né? Então, não adianta a gente pensar que a gente uma andorinha só vai fazer verão, gente. Não adianta. Né? Cada um compartilha, né? E a gente tem que... Não sei muito como é que funciona na física, mas eu digo assim que em saúde não existe espaço para o ego. Entendeu? Não dá para ter espaço para ego, né? Não dá para ser espaço meu. O melhor. O que é o melhor que a gente pode fazer? E o melhor vem da discussão, né? O melhor vem do diferente, vem da troca, né? Vem de como eu posso te ajudar, como você pode me ajudar. Vamos fazer... É isso que traz o resultado de verdade, né? Porque quem fica brigando pela minha ideia,
Que é Não a dá muito mesa de certo. hoje, Yuri. Esse é o objetivo da nossa mesa Exato, hoje, né, Léo? Exato, exato. É a troca de conhecimento e a difusão desse conhecimento, né? Quantas pessoas depois não vão ter acesso a essas informações, enfim. Sim. Muito bacana. Vocês dois comentaram muito sobre as questões dos pacientes dialíticos no Covid, né? Que fez um boom, mudou muito esse cenário. E a gente queria ouvir um pouquinho de vocês dois. Como foi essa experiência do Covid, né? Como foi, Yuri? E aí? Acho que todo mundo passou, né? Uma pandemia daquelas, né? Pois é. Mas, assim, pensando que as principais causas que levam o paciente a uma doença renal crônica, né, normalmente é diabetes e hipertensão. 70% diabetes, 60% hipertensão. E são doenças amplamente estudadas, né? Então, normalmente são os maiores bancos de dados de estudo são essas doenças, e mesmo assim elas são subnotificadas. A doença renal crônica, mais ainda. Então, durante a experiência do Covid, a gente tinha tanto paciente que nunca teve nada, e ficou muito grave no Covid, né? Ficou realmente uma situação de choque que levou a uma perda renal, quanto aquele paciente crônico que não sabia, né? Que acabou tendo um insulto e que às vezes não era tão grave, mas porque já tinha uma perda de função renal também, entrou para diálise também, né? Quanto aquele que tinha mais ou menos e teve que entrar depois saiu. Então, assim, durante o Covid, gente, foi um boom de pacientes mesmo, sabe? A gente chegou a ficar com várias máquinas ligadas ao mesmo tempo. E quando você pensa em várias máquinas ligadas ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer tudo fluir tranquilos, né? Sem ter muitos problemas, conseguir entregar a terapia, né? Todo mundo ao mesmo tempo, pensando nos equipamentos paciente, equipe multi, isolamento que a gente tinha que fazer o tempo inteiro. Então, assim, foram muitos pacientes. E muito desafiador. Porque durante o Covid, principalmente na primeira onda, que a gente pegou esses pacientes extremamente graves, né? Então, você tinha um enfrentamento todo de o medo da equipe, o medo do procedimento, né? O preparo que a gente estava fazendo para conseguir encaixar as novas rotinas, como é que a gente vai enfrentar isso? Vai vir mais amanhã, não vai vir mais amanhã, vai continuar, não vai, e aí vai abrir mais uma UTI, não vai fazer. Então, assim, eu acho que durante a pandemia, né, acho que assim como todo mundo que passou, que não foi da área da saúde, né, a gente passar o medo de tudo que a gente estava passando foi como é que a gente vai se preparar para isso, né? Como é que a gente vai conseguir deixar esse ambiente adequado e seguro para todo mundo conseguir receber essa terapia. E depois do Covid não diminuiu, tá? Depois do Covid continuou mesmo, porque muita gente que conseguiria, às vezes, ficar mais tempo em tratamento conservador, acabou entrando para diálise também, né? Então não diminuiu mesmo. E você, Ana, como foi a experiência do Covid? Na verdade, a palavra que resume bem é desafiador, né? Conforme o Yuri falou, acho que foi para todo mundo, né? Profissional da saúde que trabalhou com os pacientes de alta complexidade, como a gente acabou lidando lá na UTI, foi um desafio. Era muita coisa envolvida, a gente estava aprendendo junto com aquele caos todo e, ao mesmo tempo, a gente não tinha tempo para sentir as perdas, a gente não tinha tempo para sentir mesmo, porque você também estava ali, né? Você estava se expondo, a sua família estava em risco e era muitos pacientes com quadros muito graves, né? Então, ao mesmo tempo que tinha um monte de máquina de diálise funcionando, tinha um monte de máquina de ECMO funcionando, um monte de ventilador mecânico. Então, a gente estava aprendendo a lidar com uma nova doença, né? Aprendendo a ventilar, tudo de novo, coisas que a gente já sabia se tornaram praticamente ali, não dava mais para utilizar e outras coisas surgiram. Então, foi assim, uma fase de adaptação. Para mim, foi super desafiador, porque eu estava muito recente na área, né? E eu aprendi muito com tudo isso, né? Como profissional, eu vejo que foi, assim, uma alavanca para todo mundo, porque a gente foi obrigado a aprender e tenho certeza que todo mundo deu o seu melhor ali, né? Mas foi um misto de sensação, era muito gratificante quando a gente via um paciente saindo bem, o paciente se recuperando. A gente da físio pegava todos os contextos, desde lá de trás até o período mais grave, a reabilitação, tudo. E isso era muito gratificante, da mesma forma que era muito triste quando a gente fazia tudo e mesmo assim a gente perdia o paciente. Então foi uma série de questões envolvidas e a gente teve que aprender a lidar com esse desafio e crescer com ele, né? Muito bem. Falando de sentimentos, então, Yuri, o que faz seus olhos brilharem lá na diálise? Me conta. O próprio procedimento dialítico mesmo. De verdade. Que assim, já as minhas doideiras já, né? A gente gosta já, né? Porque eu acho que o que é mais bonito de diálise, não só da diálise em si, né? Que quando você vai se aprofundando no tema, é realmente você entender realmente como é que o mundo funciona. E é uma coisa que, assim, a gente consegue colocar numa discussão todo mundo na mesma página. Porque, assim, independe de você acreditar, independe de você gostar. É assim que o mundo é. É pressão, é velocidade, é densidade. Como é que vai acontecer a física do processo? Sem contar
a troca da experiência, né? De você pegar aquele paciente que está numa condição extremamente grave e ele sai de uma lesão renal aguda e volta, não sai da diálise, ou aquele cliente que você recebeu, ele vai ser dialítico e você vai participar da vida dele para sempre, né? Até um transplante, né? Porque uma coisa que é interessante pensar sobre o transplante é que o transplante é comprar tempo, né? Porque normalmente você pensa num transplante muito bem cuidado, aí vai durar 10, 15 anos. Então, muito provavelmente, se o paciente for jovem, ele vai provavelmente ter que voltar para a diálise durante um período até fazer um retransplante, ou não vai transplantar de novo. Então, assim, aproveitando para falar um pouco, né? Cuidem dos seus rins, né, gente? Porque assim, doença renal crônica não tem cura. Bebe uma aguinha, Léo. Aqui, ó. Doença renal crônica não tem cura, né? E aí você deixa de ter... pelo menos tem aquela percepção de perda de qualidade de vida, porque você tem que ter um tempo, que você tem que se deslocar, chegar até um serviço, passar um tempo, depois ir embora. Tem vários sintomas que você pode sentir após também, né? Então, assim, mas quando eu olho o procedimento dialítico em si, ele como ele funciona mesmo, é aquilo que eu falo, nossa, isso é muito legal, porque é muito perfeito, gente. É verdade. E assim, quando você pensa, por exemplo, na diálise em si, é muito aquém do que a nossa função renal original faz, né? Muito. Você fala, gente, como é perfeito, né? Como tudo funciona de uma forma linda. É bonito de assistir, de pensar em como é que as coisas funcionam mesmo. Não, e só de olhar aquela máquina, né? No meu período que eu ficava em UTI, eu lembro que assim que eu comecei, né, no período hospitalar, o enfermeiro, eu olhei para aquilo e ele deve ter visto a minha cara de desespero. De espanto, quando né? eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E ele foi me explicando, não, porque aqui... É impressionante, não tem como não brilhar, eu concordo, né? Não é à toa que quando o paciente ele tem esse benefício, né, de conseguir um rim, como você acabou de falar, eu tive um tio que ele foi transplantado e ele cuidou muito bem durante o tempo que ele estava com ele. E eu lembro que, por exemplo, um questionamento da nutrição que você falou, né? Ele comia feijão uma vez no mês. Ele era muito cuidadoso, né? Muito regrado. Você comentou agora do Covid, o que na verdade fez ele perder o rim foi o Covid. Foi o Covid. Foi depois do Covid que tudo isso voltou, né? Para estaca zero. E a gente pensa tão pouco no rim, né, Yuri? As coisas que me fez pender para nefrologia foi exatamente isso. Você tá no contexto de terapia intensiva, então eu pensava, nossa, ó, meu paciente já tá entubado. Já tá com droga vasoativa, já tá com antibiótico certo, tá com tudo ajustado, tá tudo... Esse é o melhor que eu posso oferecer para ele até aqui. Se ele perdeu a função renal, não tem jeito, você tem que fazer a diálise, né? Não tem, eu acho que eu quero, né? Eu quero, ou vai morrer, né? Não tem jeito. Exato. Então aí foi aquilo que eu comecei a olhar e falei assim, nossa, peraí, isso é um diferencial, né? E por que é, né? Então, por exemplo, quando a gente pergunta para as pessoas, qual que é a função do rim? Fazer xixi. Não é só isso, né? Se eu tivesse que trazer uma palavra para dizer qual que é a função renal, é equilíbrio. Ela equilibra o corpo mesmo. pH, quantidade, concentrações, volume. Ela vai... o rim vai produzir alguns hormônios para você manter os seus níveis de hemoglobina. Então, assim, a quantidade de funções que o rim faz, a gente não percebe no dia a dia. A gente acaba não pensando muito, né? Mas ele equilibra todo o funcionamento do seu organismo. Que lindo. Nossa, Yuri, lindo. Ó, Vitória, você precisa de uma declaração de amor igual ele ama o rim, hein? Isso é uma prova de amor. Parabéns, Yuri. Mas com certeza. Ana, e aí? O que faz seus olhos brilharem dentro da diálise? Olha, eu acho que poder proporcionar para o paciente a possibilidade de fazer coisas que ele achava que ele não conseguiria mais fazer, né? Houve 2 situações que aconteceram durante o meu atendimento que me fez entender exatamente qual era o meu papel ali e o porquê que era tão importante eu estar ali. Houve uma situação em que um paciente já bem idoso, eu falei, vamos fazer a fisioterapia, e comecei a fazer exercícios resistidos com ele. E aí eu perguntei, falei, o senhor está cansado por conta do exercício? Ele falou, não, eu estou feliz, porque eu estou fazendo exercício. Aí eu falei, nossa. Outra situação, um paciente estava bem desconfortável e assim que eu terminei a fisioterapia também, já bem idosinho, ele falou assim, chega aqui pertinho. E eu achei que ele fosse me falar alguma coisa. Aí eu cheguei bem pertinho a ele, mais pertinho. Aí ele me deu um beijinho, assim. Falei, não, me agradecendo, sabe? Lógico, então eu acho que assim, você poder proporcionar para ele alívio quando ele está com desconforto respiratório ou algo assim. Você poder mostrar para ele que ele é capaz de fazer qualquer tipo de exercício para manter as funções básicas, de pentear um cabelo, escovar um dente, segurar um copo. Porque é isso que a gente faz, né? A gente oferta função para o paciente. Exato. A gente acaba ofertando ali possibilidades dele manter uma qualidade de vida mais próximo do que ele tinha antes de fazer a doença renal crônica. Então, eu acho que
É isso que faz, né? Ai, Nosso eu olho brilhar. chorando no episódio de diálise, meu Deus. Vou puxar aqui para uma parte do nosso podcast, que normalmente é a Andressa que pede, mas para ela se recuperar nesse momento, então eu pedi para a Andressa anunciar um momento nosso aqui do podcast. O momento mais importante desse podcast, gente, é o momento da colmeia, né, Muito Léo? bem. É um bate-bola que a gente vai fazer com vocês, uma brincadeira, uma coisa leve. A gente vai dar 2 opções para vocês e aí vocês vão ter que escolher uma. Eu Vamos lá? começo? Você começa com o Eu Yuri. começo. Vou começar com o Yuri então, tá bom? Vamos lá. Bate bola rápido. Diálise convencional ou CVVHDF? CVVHDF. Ele fala rapidinho, né? Ele sonha com isso. Fístula ou catéter de Shine? Fístula. Fístula. Albumina ou noradrenalina? Albumina. E nefro que muda a prescrição sem avisar ou técnico que perde o filtro da diálise? Técnico que perde. Muito bom, muito bom. Leve, leve. Leve, foi leve. Ana, vou pegar leve com você também. Tá bem. UTI ou centro de diálise? Centro de diálise. Olha! Terapia motor ou terapia respiratória? Difícil, hein? Pesado, Nossa, né? pesado. A respiratória. Respiratória. Voldine ou Power Brief? Power break. Ah, boa. E a pergunta que não quer calar. Aonde tem mais gerenciamento? Na diálise ou na UTI? Nossa, ela falou que ia pegar leve. Acho que na UTI. Na UTI, Muito né? bem, Muito né, bem, Léo? né? Essa experiência que vocês tiveram aqui com a gente, vocês vão definir agora com uma palavra. Com uma palavra, essa troca que a gente teve. Yuri, primeiro, o que você achou dessa experiência com a gente na BN? Enriquecedor. Enriquecedor. Sempre, né? É a palavra que define enriquecedor e gratificante, né? Em poder estar aqui compartilhando. Muito Desse legal. momento. Que coisa boa. Tô muito feliz com esse assunto. Vocês sabem, né? Eu tenho uma paixão, assim, à parte pela diálise. Tanto que toda vez que eu vou conduzir o estágio, eu levo os alunos lá. Eu quero, né, compartilhar esse amor. Eu falo, quer saber? Tem coisa mais linda que você ver uma CVVHDF rolando? Não tem, Eu sou o único que gente. não vou conseguir falar esse nome Ai, rápido. aí eu levo os alunos e falo, o que vocês estão vendo nesse cenário? Óbvio, né? Eles falam, aquela máquina ali. Eu falo, vamos chegar mais perto. Olha que coisa maravilhosa. Parecia. E assim, eu acredito que a troca de informação que a gente teve aqui foi riquíssima. Realmente a gente queria mesmo tirar a diálise das sombras, né? Tirar esses mitos que as pessoas têm com relação a isso, ver todas as possibilidades e o tanto de profissionais que estão trabalhando ali por trás disso, que muita gente esquece, acha que é só uma máquina que você vai ligar, que não vai precisar de uma estrutura, que não vai precisar de uma preparação, enfim. Então foi muito bacana, eu acho que a gente conseguiu conversar muito bem sobre isso. Quero agradecer vocês. Yuri, muito obrigada. Você Imagina, sabe que eu foi já um te prazer. admiro o Thiago, admiro as meninas, vocês são maravilhosos. Ana, você também tem todo o meu respeito, meu amor pela fisioterapia compartilhado. Tô muito feliz de ter você aqui hoje. E é isso, gente. Eu vou pedir pra vocês continuarem seguindo a gente nas redes sociais, assistindo os episódios da BN. Vamos deixar, né, os Instagrams desses maravilhosos. Exato. Segue também ele. Dois. Pede o ramal do Yuri ali. Liga lá. Pedir as Liga, informações. não tem Pode, problema. não tem problema, né, Yuri? Não, Pode tirar não. todas as dúvidas. Não existe dúvida boba. Eba. Boba é ficar com dúvida. Exato, exato. Muito bom, muito E bom. queria agradecer vocês. Cuidem dos seus rins, né, gente? Cuidem dos Exato. Não esquecendo da nossa patrocinadora, que é a It's My Essence, ali os Exato. produtinhos dela. E acompanha a gente nas redes, Yuri e Ana também. Um beijo e até beijo. mais. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.